Vivemos dias em que as pessoas elas têm levado mais em conta as suas emoções, os seus sentimentos, do que a própria palavra de Deus. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás, mas hoje há um culto às emoções e aos sentimentos. Era para a palavra de Deus guiar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Era para as nossas emoções e os nossos sentimentos serem guiados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Mas hoje nós vemos que pessoas elas têm sido guiadas pelas suas emoções. Nós temos visto aí fora que, se alguém puder colocar esse ar máximo daqui, eu agradeço, por favor. Já funciona. Muitos têm sido enganados, até mesmo com um falso evangelho, pois há um falso evangelho que ele busca mexer com emoções e com sentimentos. Palavras bonitas, notas bonitas, um clima agradável, né? Tudo meio escuro, tudo para de alguma forma te envolver. E aqui eu não vou demonizar isso. Vou demonizar, tem igrejas que usam disso, Deus os abençoe nessa forma. Mas existem igrejas que estão usando somente disso, e não tem mais a palavra de Deus. Porque essas igrejas, na verdade, ali há falsos mestres, profetas, que eles estão mais preocupados em ganhar, em crescer, do que realmente pegar o verdadeiro evangelho. Então se mexe muito com a emoção, né? O emocionalismo. Muitas promessas, vitórias, conquistas, vai dar tudo certo na sua vida, vai ser tudo lindo, maravilhoso, Jesus te ama, você é um lindão, a lindona de Jesus, e é só isso. Não se prega arrependimento, não se prega mudança de vida, não se prega mudança de caráter, não se prega a volta de Cristo. Até nós tivemos dois louvores aqui que falaram da volta de Jesus. Hoje eu vou falar um pouquinho da volta de Jesus dentro da mensagem também. Não se fala de santidade, mas Deus nos chama hoje para sermos aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus. E aqueles que estão firmados na palavra são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque os que confiam no Senhor, confiam na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém. Vai passar muito tempo, vai passar dias e anos, mas a palavra de Deus, ela permanece. Amém, igreja? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, bem no fim da sua Bíblia, antes de Apocalipse, de Judas, as 3 cartas de João. Abra aí 2 Pedro, capítulo 3. Na leitura, nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? Então, não tenha preguiça de ler. Leia a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Segunda carta que ele está escrevendo. E Pedro está escrevendo basicamente com o mesmo propósito. Porque em ambas eu quero despertar com essas lembranças a mente sincera, sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, terra qual foi formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso
e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, visto que tudo será assim desfeito. Então, visto tudo isso, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, versículo 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caem. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor. A Ti a glória, a Ti a louvor, a Ti seja toda a honra, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor nesta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, esta palavra, Deus, que quer nos despertar. Esta palavra, Deus, quer nos levar a um compromisso maior, a se empenhar mais ao Senhor, ó Pai, a Tua obra, se empenhar mais, Deus, a nossa vida em santidade ao Senhor. Capacita-nos nesta noite, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo de Deus, Senhor, se faça presente sobre cada mente, sobre cada coração que está aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus que oramos e cremos. Amém. Amém. Quando o apóstolo Pedro ele escreve essa carta, ele estava no fim da sua vida, provavelmente. O apóstolo Pedro provavelmente escreveu essa carta nos anos 65 a 67 depois de Cristo. Por que nós conseguimos entender isso? Porque tanto a carta de 1 Pedro como a carta de 2 Pedro fica muito claro que há uma grande perseguição sobre a igreja. E foi nessa época em que Nero, o imperador Nero, começou a fazer o que com a igreja? Perseguir a igreja de uma forma muito dura, ao ponto que eles pegavam os cristãos, acho que eu falei isso até domingo passado, eles crucificavam os cristãos e tacavam fogo nos cristãos para iluminar Roma. Então os cristãos tinham virado tocha para iluminar a cidade. Mal eles sabiam que na verdade estavam usando os cristãos como luz mesmo, né? Porque o cristão era para ser luz no mundo. E eles tentavam matar a igreja. Quanto mais eles tentavam matar a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais eles tentavam destruir a igreja, mais a igreja crescia. Isso nos traz uma certa esperança, porque nós vemos que aquilo que Pedro está pregando está alcançando o coração de alguns. Porque além dessa perseguição sobre a igreja, havia heresias, haviam várias heresias que estavam se espalhando pelas igrejas.
E os homens que promoviam essas heresias, homens gananciosos e astutos, não tão diferentes daqueles de hoje em dia, que pregam o evangelho por ganância, que pregam o evangelho por status, que pregam o evangelho para serem aceitos, bem vistos, e conquistarem até coisas através do evangelho, manipuladores. Eles estavam levando a igreja a se posicionar de uma maneira libertina. O que é libertina? Cristo nos chamou para a liberdade. Jesus não nos chamou para a libertinagem. Liberdade em Cristo é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Libertinagem é você querer continuar vivendo uma vida mundana, declarando que Jesus é teu Senhor e Salvador, e pensar que, declarei que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, eu me batizei, eu vou à igreja, eu dizimo, eu oferto, eu faço bem às pessoas, eu sou um bom cristão, então eu vou para o céu. Mas quando eu chego em casa, eu vivo de uma forma, quando eu chego no trabalho, eu vivo de outra forma, quando eu estou sozinho, eu vivo de outra maneira. A pessoa vive uma vida libertina, uma vida em pecado. Ela está pensando que ela tem que ir para o céu nessa forma. Só que para piorar, esses mestres, eles estavam falando assim, Jesus salvou teu espírito, está tudo certo, está sua carne agora, não tem problema, você já foi salvo, teu espírito está salvo em Deus, a sua carne não tem problema que você vai fazer. Hoje as pessoas não falam abertamente dessa forma, mas hoje nas igrejas nós vemos que você pode fazer de tudo. Você pode fazer de tudo. Você tem liberdade para continuar vivendo a sua vida mundana, e ali você vai viver a sua vida dessa forma. E muitos ali estavam, imagina, está sofrendo perseguição com o evangelho, não está fácil. Imagina que o nosso governo começa a perseguir a gente, tira a casa, tira carro, tira posse, tira tudo. As pessoas começam a ser o quê? Arrebanhadas, envolvidas com esse evangelho fácil. Muitos começam a se prostrar diante disso. Mas Pedro ele vai começar a chamar a atenção daqueles irmãos assim, meus irmãos, a fé que nós temos é uma fé valiosa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. A nossa fé é uma fé valiosa. E olha que fala os versículos 3 e 4 do capítulo 1. Aqui a gente está vendo o contexto, tá? Seu divino poder nos deu tudo. O poder de Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. O poder de Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida para Deus e uma vida piedosa diante de Deus, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, que conhecendo a Cristo, a sua palavra, e conhecendo aquele que nos chamou para a sua glória e virtude, isso é para a glória de Deus. Dessa maneira, Deus nos deu o que? Grandiosas e preciosas promessas, para que por essas grandes promessas e preciosas nos tornássemos participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que era no mundo causado pela cobiça. Esse texto aqui, ele vai nos falar que nós somos participantes da natureza divina. Como que nós somos participantes da natureza divina? Porque agora alguém habita em nós. Quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Isso nos faz o quê? Participantes da natureza divina. Eu consigo por mim mesmo não pecar? Impossível. Mas conhecendo a Cristo pela sua graça e pelo poder do Espírito de Deus que está em mim, eu consigo não pecar? Sim. Sou participante da natureza divina. Quando o Espírito de Deus está em mim, eu sou participante da natureza divina, eu sou salvo. Quando o Espírito Santo de Deus está em mim, o poder de Deus está em mim, eu sou liberto, eu sou livre. Quando o poder do Espírito Santo de Deus está sobre mim, eu recebo dons espirituais. Eu sou capaz de fazer coisas que um homem normal, uma mulher normal não é capaz de fazer, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você acha que você é pequenininho, você é fraquinho, que você não vai dar conta, que você não está fazendo nada? Quer dizer para você que você tem o Espírito Santo de Deus. Você é alguém diferente, você é alguém novo, você consegue fazer coisas que você não conseguia fazer antes, porque Deus te deu o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Você é participante da natureza divina.
E ele vai falar assim: então vocês se posicionem. Posiciona a sua fé. A sua fé acrescente a virtude conhecimento. Aí ele vai para o domínio próprio, por aí vai embora. Mas ele está falando assim: o quê? Se posicione. Se posicione e se lembre. Se lembre dessas coisas. Se lembre que você tem o Espírito Santo de Deus. Se lembre, se a gente olhar os versículos seguintes, do 12 em diante, se lembre que a palavra que vocês receberam é uma palavra que veio também do Espírito Santo de Deus. Porque a parte seguinte aqui vai falar o quê? Que homens de Deus, movidos pelo Espírito, o que eles fizeram? Eles escreveram a palavra de Deus. O mesmo Espírito que nos capacita hoje é o mesmo Espírito que moveu aqueles homens. O mesmo Espírito que moveu Pedro a pregar para 3.000 se converterem, é o mesmo Espírito que se move em você hoje, amém? O mesmo Espírito que estava em Pedro e João. Pedro e Tiago, meu branco, lá. Mas quando eles passam e o homem é curado, o mesmo Espírito que faz com que eles tenham uma palavra de Deus e o homem volte a andar, e aí ele prega para 5.000 se convertem, é o mesmo Espírito que está sobre nós, amém? O mesmo Espírito que estava sobre quem? Sobre Felipe. Felipe que vai e prega e acontece sinais e maravilhas. Muitos convertem lá em Samaria. E aí ele está voltando pelo caminho contra o eunuco. E aí ele prega que o homem se converte. É batizado do nada, ele é transladado. É o mesmo Espírito de Deus que está sobre a sua vida, amém? É o mesmo Espírito que esteve sobre o apóstolo Paulo. É o mesmo Espírito que esteve sobre grandes homens e grandes mulheres da palavra de Deus. É o mesmo Espírito que está sobre mim e está sobre você. Amém? Está sobre nós, em nós e atua através de nós. Amém, igreja? Então nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Nos lembrarmos da palavra de Deus, lembrar que Deus nos deixou a sua palavra para que nós não fôssemos enganados, para que nós não fôssemos levados por qualquer vento de doutrina, para que as nossas emoções, os nossos sentimentos não nos enganassem, mas para que nós permanecêssemos firmes na palavra de Deus. Porque nós vemos aqui que haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Aqui o texto que nós temos vai nos falar desse julgamento, desse juízo de Deus. Então eu quero falar para você. Você acha que esse pessoal, depois que Pedro falou 2 cartas, você acha que esse pessoal se posicionou ou não? Eu creio que eles se posicionaram, sabe por quê? Senão a gente não estaria aqui. Se eles não tivessem se posicionado, nós não estaríamos aqui. Deus não precisa de muitos, mas Deus precisa de poucos que se posicionam verdadeiramente nele, amém? Deus precisa de homens e mulheres disponíveis, homens e mulheres que estão dispostos, homens e mulheres que se colocam na mão de Deus e falam assim: Senhor, usa a minha vida, mesmo que eu não sei falar, mas eu não sabia falar, mas Senhor, amém, o Senhor quer? Então, estou aqui. Jeremias, Senhor, eu sou só uma criança, mas eu estou aqui. Deus usou a vida dele. Então não importa se você se sente pequeno, não importa como você se sente, importa se você se colocar disponível nas mãos do Senhor, amém? Se coloque disponível nas mãos de Deus, que Deus vai te usar no nome de Jesus, amém? Então aqueles irmãos e aquelas irmãs, eles se posicionaram, tanto que nós vemos, como eu disse na história, nós vemos que muitos morrem pelo Evangelho, vão para o Coliseu, são mortos, perdem tudo, e a igreja continua crescendo. Então, igreja, nós precisamos nos posicionar, amém? Nós precisamos lutar também, nós precisamos guerrear, nós precisamos não abrir mão de forma nenhuma do Evangelho, confiar verdadeiramente na palavra de Deus. E o tema da minha mensagem nessa noite é fé inabalável em dias difíceis, amém? O tema da minha mensagem nessa noite é fé inabalável em dias difíceis. Uma fé que não se abala, uma fé que não se estremece, uma fé que não tem medo, porque fé e medo não tem como andar junto. Porque o medo não caminha com a fé. Na verdade, a fé e o amor lança fora o quê? Lança fora o medo. Amém? Quando nós chegamos então aqui no capítulo 3, o capítulo 3 ele é o ponto mais alto da carta, que é o ápice, né? Da epístola da carta, é o ponto mais alto da carta. Pedro começa a relembrar, ele fala assim: amados,
É a segunda carta que eu estou escrevendo. E eu estou querendo despertar em vocês lembranças. Eu estou querendo recordar vocês. Por quê? Para que a sua mente é uma mente, ela tem que ser uma mente sincera. O que é uma mente sincera? Sincera vem de sem ser. Tá? Sincera vem de sem ser. Eles faziam vasos. Vamos supor, ela fez vários vasos. Vamos supor que aquela produção não ficou tão boa de vaso. E aquele poderia dar algumas o quê? Achaduras. O que eles faziam com vaso? Passavam cera. Eles passavam cera para encobrir as imperfeições, as achaduras. E aqui está falando que a nossa fé tem que ser uma fé o quê? Sincera, sem cera. Não tem que ser uma fé maquiada. Foi como eu falei lá atrás, que é uma fé maquiada. Eu falo uma coisa, mas eu não creio realmente naquilo e não estou buscando viver com aquilo que eu estou realmente professando a minha fé. Então, para que o que eles faziam? Eles pegavam um vaso e eles colocavam sobre a luz do quê? Do sol. Porque sobre o sol eles conseguiam ver se tinha rachaduras mesmo com a cera. Eles iam ver se tinha imperfeições ali, para ver se eles não estavam sendo enganados. Eu quero dizer para você, diante da luz, da presença e da glória do Senhor Jesus Cristo, não adianta pôr cera, porque Deus te vê do jeitinho que você é, amém? Deus nos vê como nós somos, a gente não tem que esconder nada de Deus, Deus sabe exatamente como você é. Então eu estava que a nossa mente tem que ser uma mente sincera, tem que ser sincero com você mesmo e sincero com Deus, amém? Sincera, transparente, original, amém? Diante de Deus. Então nós temos que caminhar dessa forma. E para isso, para que nós temos que então alimentar a nossa mente? Que lembranças? O que a gente tem que recordar para mantermos dessa forma? Nós temos que nos lembrar, versículo 2, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, do mandamento do nosso Senhor e Salvador, os apóstolos de vocês dizem sim. O que a gente tem que lembrar? Da palavra de Deus. Para caminharmos uma vida sincera, sem cera, sem máscara, sem estar ali, maquiada, nós temos que nos lembrar da palavra de Deus. Para que sejamos inabaláveis, nós temos que ter uma fé firmada naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Glória a Deus. Então, voltando atrás, não sendo guiado pelas emoções, não sendo guiado pelo sentimento, não sendo guiado para aquilo que tantos estão falando aí fora, pregando o evangelho fácil, uma vida com Deus fácil, mas vivendo realmente o que a palavra de Deus diz que nós temos que viver. Amém, igreja? Então, primeiro, não dê ouvido aos falsos mestres que desejam roubar a sua fé. Não dê ouvido aos falsos mestres que desejam roubar a sua fé. Antes de tudo, versículo 3, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Os últimos dias é a era da igreja. Se nós vamos lá para Timóteo, nós vemos que Paulo começa a falar para Timóteo assim: nos últimos dias os homens vão ser o quê? Egoístas, amantes de si mesmos, desobedientes, irreconciliáveis, e vai lá, vamos para. Aí Paulo fala assim no versículo 5: afasta-se desses também. Opa, peraí, os últimos dias, afasta-se desses também? Porque dá a ideia que os últimos dias é lá na frente. Aí Paulo está falando assim: afasta-se desses também. Mas se afastar é quando? É agora. Porque muitos deles criam que Jesus iria voltar quando? Logo. Eles criam que Jesus iria voltar logo. Tinha gente que o quê? Parando de trabalhar. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala assim: ó, gente, não é vocês parar de trabalhar, continuar trabalhando. Você vai continuar trabalhando normal. Continua seguindo a sua vida normal. Mas eles estavam o quê? Parando tudo que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E o que acontece aqui então? Os últimos dias é isso. Os últimos dias é desde quando Jesus subiu aos céus. Nós estamos nos últimos dias, que é a era da igreja. Amém? Deu para entender? Então nós vamos vendo que durante a história vão surgindo vários anticristos. Durante a história vão surgindo vários falsos mestres e falsos profetas. 1 João nos fala muito disso. Não fala assim de um anticristo, fala assim: surgirão entre vós anticristos.
Pessoas que apresentam um cara de verdade, mas no fundo é uma mentira. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? E essas pessoas, elas são zombadores escarnecedores. O que é um zombador ou escarnecedor na Bíblia? Um zombador ou escarnecedor na Bíblia é assim: o que é certo é errado e o que é errado é certo. Alguém que mudou as coisas. Isso é um zombador escarnecedor. Tanto que o zombador escarnecedor, ele faz o que é errado, achando que ele está o quê? Ele está certo. É quase que um psicopata, na verdade. Sabe disso? Tem pessoas, gente, está cheio disso. Está cheio disso, está cheio de zombador, está cheio de escarnecedor. Pessoas que defendem a sua verdade, porque isso vai lhes promover e trazer benefício. Mas na realidade é o quê? É só uma capa. É só uma cera, como eu falei. Está pintado, está apresentando uma coisa, mas no fundo é outra coisa. Então surgirão o quê? Escarnecedores, zombadores. Por isso que a gente tem de tudo, gente. Dentro da igreja, fora da igreja. Dentro da igreja, fora da igreja. A pessoa está fazendo o que é errado, a pessoa faz o que é errado, e ela ainda acha que está o quê? Ela está certa. E ela tem bons motivos e boas justificativas para justificar aquilo que é o quê? Que é errado. Ela ainda consegue dar um monte de justificativa. Por causa disso, por não sei o quê. É porque todo mundo é assim mesmo, porque todo mundo faz. Se todo mundo faz, não tem problema. Todo mundo rouba um pouquinho mesmo. Na política a gente vê isso, a gente vê isso. Nas empresas a gente vê isso, na igreja a gente vê em todo lugar isso. Sim ou não? Sim. Porque eles estão seguindo, como diz a palavra de Deus, o quê? Que as suas próprias paixões. Quer dizer para você, que você é apaixonado por algo, sabia? Sabia que todo mundo é apaixonado por algo? Cada um de nós temos as nossas paixões. Em Jeremias 17, capítulo 9, capítulo 17, versículo 9, diz assim: que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que o profeta está falando assim? Nem você conhece o seu coração. Porque o seu coração, ele te engana. Gente, quando a gente percebe que o nosso coração está nos enganando, aí eu acabei de falar agora há pouco, quando a gente se volta para a palavra de Deus, quando a gente se volta para a palavra, quando a gente se enche daquilo que é de Deus, quando a gente ora, quando a gente busca a direção de Deus para a nossa vida, o Espírito Santo de Deus fala assim: você está errado, você está equivocado, você precisa realinhar a sua vida, você precisa pedir perdão, você precisa alinhar a sua vida nisso, nisso e nisso. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas existem falsos mestres que eles estão sendo guiados por esse coração enganoso, pelas suas falsas paixões, e eles estão pregando e convencendo outros de viverem a mesma vida. Uma vida que não existe de posicionamento em Deus, uma vida que não existe de conversão, arrependimento. E aí começa a seguir, por quê? Faz o que você quer fazer, seja feliz. Seja feliz. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver bem. Amém. Lógico, Deus quer nos ver bem. Deus é Pai, é um Pai maravilhoso, né? A palavra de Deus nos diz que o nosso Pai que está no céu sabe dar coisas muito melhores que o Pai terreno. Amém. Glória a Deus. Mas aí fica só nisso. Fica só nisso. Deus quer te ver bem, vai dar tudo certo na sua vida. Aí a pessoa, tem gente que tem pessoas que saíram da igreja frustradas, decepcionadas, porque às vezes aquilo que ela tanto queria, não foi Deus que falou para elas. Pessoas pegaram a palavra de Deus, falaram que era o que Deus queria para elas se frustraram porque não aconteceu o que ela queria, não aconteceu no tempo que ela queria, não aconteceu do jeito que ela queria, ela sai da igreja frustrada, revoltada, decepcionada com Deus. Eu busquei a Deus, mas não dá nada certo, servir a Deus não vale de nada, as coisas não mudam coisa nenhuma e não sei o quê. Estou mentindo por uma verdade? Porque na verdade elas estão adorando a si mesmas. Porque na verdade elas estão buscando as suas próprias paixões e as suas vontades. Agora, se eu chego numa igreja, se eu chego num lugar que eu só ouço aquilo também que me agrada, que amacia o meu ego, é bom ou é ruim?
É bom para a carne, mas é bom para o seu espírito. Amém? É bom para a sua carne, você vai falar, meu Deus, é como eu sou maravilhoso, né? Como eu sou lindo, maravilhoso, meu Deus, como Deus me ama. Realmente Deus nos ama, Deus é maravilhoso, Deus nos ama muito. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que Jesus ele fala mais do inferno do que do céu. Sabia disso? Sabia que Jesus fala mais do inferno do que do céu? Jesus está preocupado. Jesus tem uma pregação, diz assim, que João Batista pregava para arrependimento. Aí diz que a primeira pregação de Jesus é assim, ó. Jesus pregou: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus continua pregando o que João Batista estava pregando, para que pessoas ali fossem batizadas, as pessoas confessavam e se arrependiam. E a pregação de João Batista era uma pregação bonita, né? Linda. Raça de víboras, arrependei-vos. Olha a pregação de João Batista. Amém, igreja? Glória a Deus. Eita, que pregação boa, né? Glória a Deus, aleluia. Só uma pregação tranquila, né, pastor? Pelo amor de Deus. Jesus vem, não. Você quer me seguir? Tome a sua cruz. Negue a si. Gente, você acha que é fácil negar a si mesmo? Pelo amor de Deus. E siga. Negue a sua vontade, negue a sua paixão, negue o seu querer, negue as suas emoções, negue os seus sentimentos. Não seja guiado por essas coisas. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Não é toma a sua vida cheia de benefícios e luxos e facilidade. Não, toma a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí o que esses falsos profetas, o que eles falam? A promessa da sua vida, ó, desde que a gente é pequenininho, desde os nossos antepassados, morreu todo mundo aí, ó. A gente está ouvindo isso aí desde a criação, que vai ter juízo, que vai ter isso, aquilo outro. Não é bem assim não. Hoje em dia, sabe o que a gente escuta muito? Além daqueles que zombam da volta de Cristo, tem aqueles que falam assim: não é bem assim não. Deus é amor. Deus não vai condenar ninguém. Deus não vai trazer juízo para ninguém. Vamos pensar aqui. Se Deus não condenar, Deus não trazer juízo, Deus é justo? Não. Estava conversando com uma pessoa aqui no encontro de homens. Compartilhou com o cara me ateu, compartilhando algumas coisas assim. Eu falei assim: quanto tempo que a gente vive na terra? Quanto tempo você vai viver na terra? 70, 80, 90? Chega a 100, meu Deus do céu. Agora comparar isso com a eternidade. Para você, mesmo que nós não recebamos justiça na terra, o cristão não tem que esperar receber justiça na terra. Subir no palco e falar que tem sabor de mel para o outro ver. O cristão tem que ter a sua esperança na eternidade, saber o quê? Que o tempo que ele vai passar na terra é mixaria, é nada comparado àquilo que ele vai receber no céu, na glória. Porque talvez a gente não vai receber justiça na terra. Aqueles lacuneros que estão sendo queimados vivos, mulher grávida, por exemplo, rasgando a barriga, morrendo. Cristãos morrendo hoje em dia. Tem países que os cristãos são perseguidos e morrem. É só você ver sobre a igreja perseguida hoje em dia, nos nossos dias. Eles estão recebendo justiça na terra, mas eles estão sendo recebidos por Deus assim: vinde benditos do meu Senhor. Vocês negaram a sua carne, vocês negaram a si mesmo por causa do meu nome. Venham, recebam o vosso galardão, recebam a vossa herança. Eu acho que eu vou estar lá no chão, enquanto esses irmãos lá que morreram por Cristo do Evangelho vão estar lá ao lado do Senhor. Não, eu não vou estar ao lado do Senhor. E glória a Deus pela vida deles que decidiram morrer por Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas está me entendendo o que eu estou falando? A nossa vida era tão passageira. Ah, Jesus vai voltar quando morreu, Jesus voltou para você. Eu sempre falei isso. Chamou na lista Jesus, voltou, acabou. Chamou a listinha lá. Vou falar o nome de ninguém. Misericórdia. Não posso falar assim: tá, Deus está chamando. Misericórdia. Mas chamou lá na lista, acabou.
Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, vai estar aí. Não tem novo, não tem velho, não tem idade para isso. Com saúde, sem saúde. Tem gente que tem saúde lá na mão, tem gente que tem saúde, um monte vai ter. Gente, não dá para a gente entender essas coisas? Não dá para a gente entender. Mas uma coisa é certa, que não demora. A vida é como um dia, você tem 18 anos, está se convertendo, não foi semana passada, converteu 18 anos de idade. O outro está aí, quase que o dobro. Eu estava pensando nisso. Meu Deus, vai fazer 18 anos agora de convertido, né? Com metade da minha vida vai ser agora desconvertido. Casado, 2 filhas. Isso, tanta coisa que já aconteceu. Ó, não vi nada. Quem é mais experiente do que eu aí pode falar, né? Passou rápido ou não passou rápido? Então, não fica pensando, está demorando demais. Não, está demorando não. Deus tem o seu tempo para todas as coisas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse versículo 5, o dia vai falar assim, ó, mas ele se esquece que há muito tempo a palavra de Deus existem céus e terra, e a terra foi formada de água e pela água. E pela água, o mundo daquela época foi o quê? Destruído. Água para nós simboliza o que também? Vida, sim ou não? A água que dá vida foi a água que matou, mas foi também a água que trouxe vida de volta. Foi nos dado uma nova chance. Quando chove, a água cai, se forma e tem sol, se forma o quê? Arco-íris. Aliás, João, Apocalipse vai nos falar o quê? Apocalipse 3, 4. Vai nos falar, Apocalipse 4 vai nos falar o quê? Que há um arco-íris sobre o trono de Deus. Apocalipse capítulo 20 vai nos falar o quê? Que não tem mais o quê? Arco-íris. Onde tem arco-íris, tem água, tem o quê? Tem vida. Mas agora aqui Pedro está falando o quê? Agora não é mais água. Agora vai ser o quê? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, o dia do Senhor, e para a destruição dos ímpios. E a palavra que vai falar que eles deliberadamente se esquecem. Eles se esquecem. Se esquece que vai ter juízo, se esquece que vai ter o quê? Condenação. Romanos capítulo 3, Paulo vai nos falar que eles suprimem a verdade, eles não querem saber a verdade, porque eles estão se esquecendo. Gente, a gente não pode se esquecer disso, misericórdia, né, igreja? Amém? Nós não nos podemos nos esquecer disso, porque a gente começa a viver a nossa vida dia a dia aqui, a gente começa a se envolver com os problemas dos dias, dentro da família, do emprego, e a gente começa a esquecer que há um alvo maior, amém? Que nós estamos mirando, que nós estamos olhando para um alvo muito maior que aquele que é terreno. E quando a gente começa a se envolver muito com as coisas da terra, a gente se perde na terra e se esquece do céu. E a gente se esquece do céu, vai vir salvação ou o juízo de Deus. Tudo agora está reservado ao fogo. Para o ímpio. O que é o ímpio? Aquele que não teme a Deus, aquele que questiona a Deus, aquele que é escarnecedor, tem prazer no mal. Então quer dizer para você, não dê ouvido aos falsos mestres. Amém? Não dê ouvido àqueles que querem roubar a sua fé. O fim deles já está reservado. Caso eles não se arrependam, deixem que orar para que eles se arrependam. Amém? Segunda lembrança, o que a gente precisa lembrar. Olha que interessante, ele falou para não se esquecer. Agora ele vai falar de novo no versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Não se esqueça. Então o que a gente não vai se esquecer? Que o Senhor é paciente e bom, mas Ele também é justo. O Senhor é paciente e bom, mas Ele é justo. Não se esqueça. Não deixe de ver e perceber. Um dia para
Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é um Deus eterno. Nosso Deus é um Deus que não está limitado ao tempo. A gente está limitado ao tempo. A gente olha para o passado, a gente olha para o futuro. Estamos limitados ao tempo. Mas Deus olha passado, presente e futuro, para Ele é o quê? É uma coisa só. Deus não está limitado ao tempo. Deus sabe tudo que aconteceu, Deus sabe tudo que vai acontecer. Deus é soberano sobre todas as coisas. Para Deus, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Eu sempre tento explicar assim para as pessoas, entendem que é assim, que Deus, Ele pode dar zoom. Deus, Ele pode dar pause, né? Deus pode dar pause, dar zoom. Deus pode fazer. Vocês conseguem entender? Ninguém vai conseguir entender isso, mas eu quero que você se maravilhe com isso. Deus, ao mesmo tempo, Ele sabe tudo que está passando na cabeça de cada pessoa que está sobre a terra. Deus não fica confuso com isso, né? Como se fosse um monte de barulho na cabeça dele. Deus sabe o que está passando na mente de cada um. Deus sabe cada fio de cabelo que tem na cabeça de cada pessoa. Seus fios de cabelo caem, você nem percebe, mas Deus tem contato os fios de cabelo na sua cabeça. Você acha que Deus é grande? Você acha que Deus é grande? Não tem nem explicação para isso. Deus é muito mais grande. Você nem fala que Deus é. Eu só consigo falar que Deus é porque a Bíblia diz que Ele fala, que eu consigo falar que Ele é. Porque não tem nem como a gente tentar explicar quem é Deus, de tão grande que Deus é. O homem olha, puxa lá no microscópio, vê tudo pequenininho, aí cada vez descobre um negócio menor. Deus sabe tudo que já está ali. O que Ele fez? O homem começa a olhar para fora, tem isso, tem aquilo, outro, tem. Deus já sabe tudo, e Deus sustenta isso como se fosse nada. Eu já usei exemplo isso. Se eu pegar essa tampinha de garrafa aqui na minha mão, é quase como se fosse o quê? Como se ela fosse quase nada. Só que se eu ficar com a minha mão assim, a pregação inteira, o que vai acontecer? Vai começar a doer meu ombro, vai começar o quê? A pesar meu braço. Mesmo que não tivesse nada. Se você ficar numa posição assim, não começa a doer o seu ombro, sua mão não começa. Imagina que Deus sustenta tudo isso nas mãos dele como se fosse nada. Ele não tem dor, ele não se cansa, ele não se fadiga. Eu quero dizer algo para você. Esse é o Deus que governa a sua vida. Esse é o Deus que reina, que é Rei dos Reis e Senhor sobre a tua vida. Você fica preocupado com coisa, isso aqui é muito pesado, isso aqui é muito difícil. Eu quero dizer para você, para Deus não pesa nada. Glória a Deus. Aleluia. Para nós é difícil demais, a gente não entende. Se a gente se apoiar na palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus, a gente vai começar a entrar no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Porque para Deus um dia, 1000 anos, 1000 anos é um dia. Deus tem um tempo para todas as coisas. A gente começa a sair do Cronos e entrar no Kairos. A gente começa a viver o tempo de Deus para as nossas vidas. Amém? Versículo 9: o Senhor não demora, Ele não atrasa, Ele não retarda em cumprir a sua promessa. Alguns estão falando isso, julgando isso. Ao contrário, Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus tivesse voltado um ano atrás, será que todo mundo que está aqui estaria aqui? Se Jesus tivesse voltado 5 anos atrás, será que todo mundo que está aqui estaria aqui? Se Jesus tivesse voltado há 10 anos atrás, se Jesus tivesse voltado há 50 anos atrás, alguns estavam nem vivos, né, como eu, mas Jesus tivesse voltado há tantos anos atrás, será que você teria se arrependido? Será que você teria crido no Senhor? Quer dizer para você que Deus Ele é paciente e longânimo. Deus não está atrasado. Deus não se atrasa. Deus não chega nem adiantado, nem Deus também não chega atrasado. Deus Ele faz as coisas no tempo dele, que é o tempo certo, exato e perfeito. Glória a Deus. Amém? E aqui eu quero que você fale para a pessoa que você vai dizer assim. Aquela pessoa que fala, Deus não está atrasado. E Deus não vai chegar adiantado na sua vida. Ele está fazendo tudo no tempo certo. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Deus está no tempo certo. Deus não é a tempo. Deus não olha para o relógio que ele estava sem bateria.
Errou o tempo. Deus não erra o horário de consulta, né? Como a gente costuma errar. Às vezes a gente pode marcar até errada a consulta, né? No dia errado, na hora errada. Mas Deus não erra. Deus sabe a hora exata de tudo que Ele tem para fazer na sua vida e na sua história. Amém? Glória a Deus. Então, porque Deus é paciente, Deus é longânimo, pavio longo. Deus não quer que ninguém se perca, mas cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4, vai falar assim: olhe para aqueles que governam, olhe para que vocês tenham paz. Olhe, por quê? Porque Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Então há tempo de se arrepender ainda, amém? Há tempo de mudar a nossa mente, há tempo de mudar as nossas emoções, alinhar a palavra de Deus, há tempo de nos firmarmos em Cristo e na sua palavra. Pois Abacuque capítulo 2, versículo 3: pois a visão aguarda um tempo designado, o tempo que Deus designou, estabeleceu. Ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Deus está para estar demorando. Não, Deus não está atrasado, amém? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Versículo 10: o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Então, que dia que é esse? O versículo 7 falou também deste dia. É um dia de juízo. E vai vir como um lá. Imagina que você está dormindo, do nada você escuta um barulho no quintal. Você está esperando alguém do lado do seu quintal? Você está esperando. Vem como ladrão, vem na hora que você não espera. Mateus capítulo 24, dos versículos 37 ao 39, vai falar o quê? Dos dias de Noé. Quem se lembra dessa passagem, dos dias de Noé? O que estava acontecendo no dia de Noé? Estavam casando, se dando casamento, bebendo, festejando, estavam lá negociando, seguindo a vida, vivendo. Mas eles tinham se esquecido daquilo que Deus tinha mandado e ordenado. Diz que a volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Assim como o dilúvio veio e levou, vai ser a mesma coisa. As pessoas vão estar distraídas, desligadas. Gente, a gente vive dias de distração. Teve até uma pregação minha que foi sobre isso, né? Dias de Noé. Vivemos dias de distração, sim ou não? É fácil a gente se distrair hoje em dia, principalmente por causa do quê? O celular, né? A gente se distrai com tantas coisas, a gente perde tempo com tantas coisas. Olha, a vida está passando, os dias estão passando, as coisas estão acontecendo, a gente está perdendo tempo, a gente está distraído. A gente está distraído com aquilo que está acontecendo. Não que a gente tem que ver notícia, não que a gente tem que se atualizar, amém? Mas a gente está distraído com tantas coisas, com tantas informações com o futebol, a gente está distraído com o trabalho, a gente está distraído com o vídeo que eu gosto de ver lá de, eu gosto de ver marcenaria, eu gosto de ver pescaria, eu gosto de ver maquiagem, eu gosto de ver confeitaria, eu gosto de ver, sei lá o que você gosta de ver na internet, eu não sei. Gosto de ver o pessoal viajando, gosto de ver, sei lá o que você gosta de ver na internet. E está lá, estão distraídos como nos dias de Noé. Só que daqui a pouco, como do Oriente ao Ocidente um raio. O que vai acontecer? Vai ser tudo desfeito como um barulho, um estrondo. Apocalipse capítulo versículo 11. Depois eu vi um grande trono branco. Lembra que eu falei do trono com arco-íris? Aliança, agora é um trono branco. É um trono de juízo. E aquele que estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. O que significa isso? Deus vai chamar aqueles que estão em Cristo, salvação, galardão, glória a Deus. Aqueles que não estão em Cristo, o que vai acontecer? Vai olhar, não vai ter mais terra, não vai ter mais céu, não vai ter mais nada. O fogo já levou o quê? O fogo já levou tudo, não estrondo. Queimou, pagou tudo. A ilustração que eu gosto de usar é assim: a pessoa ela vai olhar para baixo, ela vai ver Deus.
ela vai olhar para frente, ela vai ver Deus. Ela vai olhar para cima, ela vai ver Deus. Ela vai fechar os olhos, o que ela vai continuar vendo? Deus. Não vai ter para onde fugir. E a palavra de Deus diz assim: e todo joelho se dobrará. Quem não se dobrou na terra, pensou que Jesus é rei, Senhor, Senhor na terra, Senhor e Salvador, no céu vai ter que se prostrar, querendo ou não. Porque a glória de Deus vai ser tão grande que a pessoa não vai conseguir ficar de pé. Só que aí é para quê? É para juízo e para condenação. Meu irmão, é uma misericórdia, né? Você não esteja entre esses. Você não esteja entre esses, que aí vai ser condenação. Vai se abrir os livros. Fulano, não, condenado por causa disso. Não confessou Jesus, não se arrependeu, viveu a vida do jeito que queria viver. Condenação. A palavra de Deus diz aqui que tudo vai ser derretido, né? Imagina o vidro derretendo. Vai ser tudo derretido, desfeito. Então Deus é bom. Deus é paciente demais da conta, misericordioso demais. Mas Deus também é justo. Amém? E Deus vai fazer justiça. E aí o que nós temos que fazer? Clamar, nem nós no último louvor tem, né? Clamar Jesus, pregar para quem a gente puder pregar, para quem a gente puder falar de Jesus, falar. Amém, igreja? Glória a Deus. Terceiro e último. Terceira lembrança: seja cristão, seja um pequeno Cristo. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então aqui o apóstolo Pedro vai falar assim: então em vista de tudo isso, visto que tem falsos ensinos, visto que tem pessoas zombando de Deus, a consequência disso tudo, de uma vida sem Deus, vai ser uma vida de juízo. O que nós temos que fazer? Sejamos cristãos, pequenos cristos. Que tipo de pessoa, que qualidade de gente nós seremos? Nós vamos ter um posicionamento cristão ou nós vamos ter um posicionamento escarnecedor? E aqui eu fico assim, eu fico assustado, sabia que eu fico assustado um pouco? Fico assustado, fico meio chocado. Por quê? Porque a pessoa fala de Deus, a pessoa faz isso, não sei o que, rapaz, sabe? A pessoa vive igual o capeta. A língua é igual o capeta, as atitudes é igual o capeta. Estou falando a verdade, mentira. Na igreja, glória a Deus, aleluia, chora, oh meu Deus, aleluia, glória a Deus. Em casa, o demônio. No trabalho, só o sangue do cordeiro. A palavra de Deus diz que alguns, por resistirem ao Espírito Santo, eles teriam a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? A pessoa, ela faz o que é errado, ela acha que ela está certa, só que ela já não tem mais. A cauterização é o quê? É como se fosse uma parte do seu corpo, quando cauteriza. O que é cauterizar? Você fecha uma ferida com fogo, eles fecharam fogo, com fogo, geralmente. E aquela parte ela fica o quê? Sensível. Os terminais ali nervosos já não vai ter mais. O fogo queimou, não tem mais terminal nervoso, é uma parte que fica o quê? Cauterizada. E tem pessoas que estão na igreja com a mente cauterizada. O que é isso? A mente está insensível ao Espírito Santo de Deus. Ela faz o que é errado e ela acha que está. Se você é um cristão de verdade, você luta com o pecado. Não, eu não vou falar que você não luta com o pecado. Ninguém aqui está com asa, ninguém aqui está com uma auréola, uma espiritosfera, né? O Espírito Santo, né? Em volta, assim, brilhando, né? Ninguém está assim. O corpo glorificado. Você luta com o pecado todos os dias. E o cristão, quando ele peca, ele falha, até que sejam coisas mais simples, né? Não deixa de ser pecado. Ele se ira, ele briga, fala o que devia, toma atitude precipitada, por aí vai embora. Ele se sente o quê? Constrangido. Na hora, talvez ele. Na ira, talvez ele não. Nada. Mas daqui a pouco o que acontece? O Espírito Santo fala assim: você pecou.
Você precisa se arrepender. Isso aqui é muito sério. A sua mente e o seu coração estão cauterizados ao Espírito Santo? Será que tem pecado que você está praticando e você já não tem mais vergonha disso? Será que tem pecado que às vezes você comete e isso já não te constrange mais? E antes fazer o quê? Antes te constrangia, antes se envergonhava. Você precisa ter isso muito claro na sua mente. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Então não tem uma mente cauterizada. E aí ele diz o quê? Então viva uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida o quê? Consagrada a Deus, uma vida separada para Deus, uma vida de reverência, de temor. Então, filhos, como que o filho trata o pai e a mãe? Como que o filho honra o pai e a mãe? Será que o filho obedece ou não obedece o pai e a mãe? Ou a mente está cauterizada? Ei, jovem adolescente? Como você trata seus pais? Como você tem honrado seus pais? Como você, jovem, tem lidado na faculdade, na escola? Eu sempre falo isso para os jovens adolescentes. É uma vida dupla. Em casa é uma coisa, diante do pai e da mãe é santo. Na igreja é santo. Na escola, só o sangue do cordeiro. E aí? No namoro, nas amizades, como que está esse padrão de santidade? Pais, vocês têm sido exemplo para os filhos. Marido, você tem amado a sua esposa, você tem amado o seu marido. Quando o filho olha para o casamento de vocês, eles falam assim: eu quero me casar, eu quero ter um casamento como o do meu pai e da minha mãe. Ou será que o filho olha para o casamento para a mãe e fala assim: sangue de Jesus tem poder? Que tipo de exemplo que estamos sendo para os nossos filhos? Que tipo de cristão nós estamos sendo dentro da igreja? Será que a gente é um cristão da língua grande, que fala de todo mundo, comenta de todo mundo? Ou será que a gente vê alguma coisa e fala assim: não vou falar para ninguém, eu vou orar. Fiquei sabendo de algo, não vou falar para ninguém, eu vou orar. E se eu tiver a oportunidade de falar com a pessoa, eu vou falar com ela. Fala assim: meu irmão, minha irmã, eu vi você fazendo isso, e aí? Se posiciona. Ah, pastor, não tem liberdade, então procura um pastor. Fala com um pastor, eu vou orar, né? Só que a verdade é que eu não vi, né? O único que às vezes o pessoal chega para mim e fala assim: pastor, fulano fez isso, eu não vi. Eu chego lá e falo assim: você fez isso. Ah, quem falou? Pastor, você tem que tomar uma atitude. Tem coisa que tem que tomar atitude, tem coisa que a gente tem que orar. Amém, igreja? Ah, o pastor não faz nada. Não. Até o pastor Tom falou sobre isso no churrasco dos homens. O pastor não faz nada, vai fazer como? Tem coisa que tem que fazer. Você tem que orar. Tem que pedir para Deus dar uma solução e uma estratégia. Amém? Então, como que está a vida? Como que está a língua? Como que está a inveja, cobiça? Como está? Tem algum vício? Tem orgulho? Tem ganância? Dinheiro, amor ao dinheiro? O que está sendo o seu padrão de vida? O que está dominando o seu coração? Seja como Cristo. Seja um pequeno Cristo. Seja um cristão. O que cristão significa pequeno Cristo? Seja um cristão. Se Jesus voltasse hoje, porque eu estou caminhando já, vou correr um pouquinho, vou caminhando para o fim. Se Jesus voltasse agora, você seria mais parecido com o mundo ou você seria mais parecido com Cristo? Quero que você pense muito sério acerca disso. Se Jesus voltasse agora, você seria mais encontrado parecido com o mundo, mesmo padrão, pensamento, fala, atitude, ou você seria mais encontrado parecido com Cristo? Só a misericórdia de Deus, igreja. Só a misericórdia de Deus. Eu não posso me apoiar só na misericórdia de Deus, né? Nós não podemos fazer isso. Mas quero falar assim: meu Deus, Senhor, que o Senhor seja misericordioso. O Senhor é perfeitamente misericordioso, completamente misericordioso. Mas o Senhor vai ter que, meu Deus do céu, se Deus tiver misericórdia, o que vai ser de nós? O que vai ser de algumas pessoas? Falam assim: meu Deus do céu, tem muita misericórdia. Mas a gente também precisa se posicionar, amém, igreja? A gente precisa se empenhar também em viver uma vida de santidade, uma vida com Deus, amém? Glória a Deus! Porque às vezes a gente pode,
receber aquela palavra de Deus, que Deus vai suprir, que Deus vai prover, que Deus vai abrir o céu, que isso, aquilo, amém. Só que a gente pode receber isso, se a gente não estiver posicionado em Deus, sabe o que vai acontecer? Tudo que recebeu, você vai o quê? Você vai perder, sabe por quê? Você não vai ter sabedoria de administrar aquilo que Deus te deu. Agora, se você estiver posicionado em Deus, e no tempo de Deus vai te abençoando, as coisas vão acontecendo, você vai também crescendo na graça, no conhecimento, tendo sabedoria como administrar aquilo que Deus está te dando e derramando sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque Deus não quer que você perca aquilo que Ele vai te dar. Amém? Glória a Deus. Vou pular um pouquinho aqui. Então nós precisamos ter viva essa esperança no nosso coração. Esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus e a terra serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quem está esperando novos céus e nova terra? Amém? Apocalipse capítulo 21 diz o que? Eis que eu vi o que? Descendo dos céus a nova Jerusalém. E o que se diz da nova Jerusalém? Lá não haverá choro, lá não haverá dor. Veja, lá não vai ter pecado, lá não vai ter ninguém brigado com ninguém, lá não vai ter problema, lá realmente não vai ter mais problema. Lá realmente vai ter paz, plenitude de alegria, plena paz, plena alegria, pleno descanso, plena desfrute de Deus. Você vai se satisfazer em Deus. A terra vai ser destruída pelo fogo, e aqueles que não creram, vai dizer o que em Apocalipse 20, no fim, serão lançados no lago de fogo. Eu tinha falado que a água simbolizava o quê? Vida. O que sai do trono de Deus? Apocalipse 21 e Apocalipse 22. O rio da vida. E ao lado do rio da vida tem o quê? Tem uma árvore da vida. Tem árvores da vida que dão fruto. Sabe o que isso simboliza? Vida em abundância, vida eterna, para todo o sempre. Não vai ter mais sol, porque a glória do Cordeiro vai iluminar todas as coisas. Não vai ter mais maldição, não vai ter mais angústia, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais depressão. Você que luta com depressão, pânico, medo, não vai ter mais nada disso. Vai ser plena alegria na presença de Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim o Senhor virá e nos encontrará imaculados, inculpáveis, como diz aqui no texto que nós temos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Permaneçam firmes, que nada os abale. Tudo aquilo que você faz para Deus não é inútil. Amém? Glória a Deus. Pastor, hoje eu não estou tão bem assim, eu não tenho vivido dias fáceis, como eu falei aqui. Tenho vivido talvez dias difíceis, mas a sua fé ainda está na presença de Deus. Amém? Tudo aquilo que você fez para Deus está gravado. Tudo aquilo que você fez para Deus já está o quê? Está lá. Tudo que você está fazendo para Deus está lá. E tudo aquilo que Deus quer te levar a viver para Ele vai estar lá também, amém? Na presença dele gravado, alargando aquilo que você fez. Pastor, o que eu fiz foi pequeno. Não foi pequeno não. Você fez, está lá. Bem, carreguei uma cadeira. Carregou a cadeira para Deus? É para a glória de Deus. Não importa onde Deus te colocou, o que você está fazendo, faça para a glória de Deus, porque tudo aquilo que você está fazendo para a glória de Deus, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. A gente pensa assim, eu glorifico a Deus na igreja. Não, você glorifica a sua vida para a glória de Deus, você come para a glória de Deus, você bebe para a glória de Deus, você vive um casamento para a glória de Deus, você cria filhos para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus, você projeta para a glória de Deus. Quem vive para a glória de Deus, na glória de Deus nos céus, vai receber um galardão que não tem comparação com nada na terra.
Amém, igreja?